Olá, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja em qual qual você esteja nos assistindo. Na semana passada a gente ficou aí pendente, né? Na verdade, a gente ministrou um pouco dos módulos aí referente ao direito empresarial, com foco na empresa do agronegócio. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a matéria. Eu sei que a dinâmica foi um pouco mais delicada, porque era um vídeo que já estava à disposição da instituição, né? Mas eu espero que hoje a gente consiga aí sanar algumas dúvidas. Faz dias que não nos encontramos, faz dias que eu não apareço por aqui, porque a gente teve avaliação. Espero que vocês tenham adorado aí as correções e as pontuações do professor Murilo com relação à prova. E a gente segue nosso encontro hoje, terminando o nosso módulo sobre o direito empresarial, tá? Pois bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre autonomia, a gente vai falar sobre as características do direito empresarial. Nós também vamos trabalhar no encontro de hoje sobre um nome empresarial, tá? Onde se dá, quais são as proteções existentes. E eu espero poder aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento sobre a matéria do direito empresarial. No primeiro momento, o direito comercial, também por alguns doutrinadores conhecidos como direito mercantil, empresarial, de negócios, né? É uma área especializada de um conhecimento jurídico. A sua autonomia como uma disciplina curricular, num campo de atuação profissional específico, decorre de conhecimentos específicos extrajurídicos que professores e advogados devem atuar para eleger um ramo ao qual deve seguir nas carreiras profissionais, um ramo de atuação. Dentro do direito, a gente tem aí um leque muito grande, né, de direito de família, direito previdenciário, direito criminal, direito civil, e a gente também tem o campo aí do direito empresarial, né? Então, gente, quando a gente fala, quem escolhe o direito empresarial, a antiga denominação de direito comercial que estava no material disponibilizado para os senhores e senhoras no encontro anterior, é uma área de estudo de trabalho que desenvolve um trabalho para contribuir com o empresário, para que ele busque alcançar os seus objetivos dentro de uma empresa, né? Dentro do que motiva a empresa, o que vai motivar uma determinada empresa? Obviamente que o lucro. Sem tal disposição, seria para que o estudioso, o profissional do direito, ou mais os empresários de sociedade, que ele dedicasse seus esforços com muitas e ricas informações na área jurídica, tá? Aí a grande questão é a autonomia desse direito comercial, né? Não compromete a autonomia do direito empresarial a opção do legislador brasileiro com o Código Civil. Às vezes muita gente pensa assim, não, a gente já tem um Código Civil que vai tratar sobre uma matéria especial, que vem falando sobre essa situação do direito empresarial lá na parte de contratos, né? No entanto, a gente tem uma autonomia didática minimamente determinada de uma esfera legislativa que vem trabalhando, sim, a parte do direito empresarial, tá? Mas isso não compromete a autonomia da disciplina. Então, o direito privado, o direito brasileiro, a teoria da empresa, né? Ela tem biparticipação nos regimes jurídicos disciplinadores de atividades econômicas, tá? Então, quanto a isso, a gente pode dizer que a teoria da empresa não importa em uma unificação da legislação do direito privado. A gente não pode falar que o direito empresarial ele é unificado, né? No entanto, a gente, quando trabalha essa autonomia do direito comercial, a gente não pode pensar que ela seja comprometida e muito menos unificada pela teoria da empresa, né? Nós temos currículos aí, inúmeros cursos voltados a essa área que trabalham com uma determinada unificação da teoria da empresa na Itália. Já o direito comercial, ele continua sendo tratado como uma disciplina autônoma, né? Então, por mais que a gente tenha algumas matérias específicas do direito empresarial ou do direito comercial, como vocês queiram trabalhar aí nesse curso de especialização,
né, nesse curso de capacitação jurídica, a gente sabe que ele tem sim uma autonomia que foi amplamente prestigiada aí ao longo dos tempos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí a questão da autonomia e a gente passa para o nosso segundo ponto, o nosso segundo tópico do nosso encontro de hoje, que são as características do direito empresarial. Acabou que eu esqueci de ir mudando aqui as questões dos slides, mas espero que vocês estejam acompanhando aí. Esse primeiro slide vem falando sobre a autonomia do direito empresarial, toda essa parte que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Mas esse material também já está à disposição ali para vocês, e aí eu já vou passar aqui para as características, tá? Dentro das características do direito empresarial, nós não podemos esquecer que o direito empresarial, ele é cosmopolitano, né? O que seria isso, professora? Cosmopolitano, né? Na verdade, ele decorre da transcendência dos limites territoriais do Estado. Como assim, professora? Eu não consegui compreender, tá? O direito empresarial, ele possui alguns aspectos universais, comum a vários outros países. É diferente do que acontece no direito civil, por exemplo, que é singular cada estado. Isso vai ser decorrente de legislações locais, tá? Esse atributo se deve principalmente à globalização da economia, que criou uma série de comércio internacional. Como seria inviável trazer negócios entre países diferentes, com leis comerciais diferentes, começou a surgir, então, um conjunto de práticas semelhantes adotadas no mundo inteiro. Essa padronização do direito empresarial é que lhe confere um caráter universal, tá? Por isso que a gente fala que a transcendência da característica do direito empresarial é cosmopolitano e que respeita os limites territoriais daquele determinado estado, né? Por isso, daqui a pouquinho a gente vai ver que o registro das empresas, elas são realizadas dentro da junta comercial estadual, né? Para seguir os ramos e atender às necessidades daquela determinada localidade. Outra característica que nós temos aí dentro do direito comercial é a fragmentabilidade, né? O que é essa fragmentaridade? É o direito empresarial, ele é fragmentado. É como se nós dividíssemos, né? Eu falei para vocês agora há pouco sobre a questão da autonomia do direito comercial. E a fragmentaridade é uma característica da disciplina e ela se divide em ramos, né? São ramos distintos. Eu falei para vocês que dentro do direito a gente divide as matérias e dentro do direito empresarial nós também conseguimos dividir as matérias, tá? Por quê? Porque dentro do direito empresarial eu tenho a possibilidade de trabalhar com direito empresarial, eu tenho a possibilidade de trabalhar com direito societário, eu tenho a possibilidade de trabalhar com direito falimentar, com direito cambial, né? E dentre outros direitos. Então, a gente tem uma certa fragmentabilidade das características na nossa disciplina aí também. Outra característica que nós temos é o informalismo, né? A atividade empresarial, ela é essencialmente informal. A informalidade é uma necessidade para a dinâmica das relações empresariais. Os entraves burocráticos, sobretudo pelo excesso de regulamentação normativa, expressam fatores impeditivos ao desenvolvimento célere das atividades econômicas. Assim, embora seja indispensável a existência de normas que orientem o exercício da empresa, é preciso que o direito empresarial reconheça a necessidade da intervenção mínima do Estado nas relações e nas atividades empresariais. Professora, a senhora leu aí o slide, mas eu não consegui compreender. Vamos lá. Exatamente isso, professora, fez a leitura do slide que está proposto aí. Isso significa que o que eu vou trabalhar dentro da minha empresa, eu não preciso prestar contas necessariamente ou pedir formalmente a intervenção do Estado em tudo aquilo que eu for deliberar. Como, por exemplo, jornada de trabalho, né? É lógico que tudo precisa estar dentro da legislação nacional, tá? Mas eu não preciso ter uma interferência
competência do Estado sobre tudo que eu vou deliberar ou vou fazer. Não, eu vou fazer um uniforme de regata. Não, eu vou fazer um uniforme de manga comprida. Então, eu tenho um determinado informalismo dentro do funcionamento da minha empresa, tá? Uma outra característica do direito empresarial que nós temos aí é a elasticidade, né? Como o próprio nome está dizendo, é flexibilidade, elástico, né? É uma característica do direito empresarial e que vai decorrer ali do dinamismo do mercado, que não admite parâmetros rígidos e inflexíveis, certo? Nesse contexto, essa característica da elasticidade, ela diz respeito à capacidade de adaptação da empresa às circunstâncias que envolvam a evolução do comércio, né? O dinamismo, por sua vez, está relacionado às constantes mudanças promovidas nesse ramo para uma adaptação no mercado local, caso seja possível, tá? Um exemplo que a gente pode colocar aí dentro dessa elasticidade do comércio, né? Algumas empresas que não funcionam aos sábados em razão de princípios religiosos. Então, eu tenho particularidades em situações em que eu posso trabalhar essa flexibilidade aí. Aí, sim, o direito empresarial ele deve ser flexível para adaptar cada fase, cada contexto ao seu caso em concreto. Um outro exemplo, professora, de elasticidade, né? Embora a nossa legislação ela fala sobre regras gerais, os princípios norteadores do direito do trabalho, a gente sabe que algumas atividades empresariais elas têm funcionamento 365 dias por ano, 24 horas, como, por exemplo, hotéis, motéis, supermercados, né? A gente não vê falar de fechamento dessas atividades, hospitais, atividades essenciais de saúde, né? Então, percebo, eu tenho essa elasticidade de acordo com a necessidade local. Outra característica também do direito comercial, do direito empresarial que nós temos aí, é a onerosidade. A onerosidade ela é fácil, né? Porque ela advém da própria natureza da empresa. No direito empresarial, o empresário ele oferece seus produtos ou serviços, seja mão de obra ou seja mercadoria, com o objetivo principal. Qual que é o objetivo principal do direito empresarial? Obtenção de lucros, que obviamente não pode ser obtido sem produtos e serviços forem fornecidos de forma gratuita no mercado, né? Isso significa que a atividade regulamentada nesse campo do direito, em regra, ela envolve atos que não são gratuitos. É diferente do que se observa lá no direito civil, por exemplo, que há regras sobre atos jurídicos a serem realizados de forma gratuita, como, por exemplo, um comodato, uma doação, tá? É diferente. Então, a empresa, em regra geral, é uma atividade economicamente organizada para o lucro. Ela vai objetivar o lucro, tá bom? Ok? Sendo assim, finalizamos aí essa questão das características. E antes que a gente passe aí rapidamente para o último ponto, apesar de não estar no slide, eu trouxe para vocês aqui um conceito econômico de empresa. E aqui eu peço licença para fazer uma citação do doutrinador André Luiz Santa Cruz Ramos, que ele aponta o seguinte para a empresa. Empresa é uma atividade econômica organizada com a finalidade de fazer circular ou produzir bens e serviços. Empresa é, portanto, uma atividade de algo abstrato. Empresário, por sua vez, é quem exerce a empresa. Assim, a empresa não é sujeita de direito. Quem é sujeito de direito é o titular da empresa. Melhor dizendo, o sujeito de direito é aquele que exerce a empresa. É o empresário, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A gente sabe aí que dentro desse contexto de pessoa física e pessoa jurídica, a gente tem a possibilidade hoje das microempresas individuais, o empresário individual, né, a sociedade empresarial. Então, o doutrinador André Luiz Santa Cruz Ramos, ele define a empresa dessa forma. Por mais que a gente trabalhe com CNPJs, a gente vai estar falando aí das bases das empresas, né? E dentro dessa base empresarial,
nós podemos dizer que a finalidade, sem sombra de dúvidas, é o fim econômico, que tem o objetivo da obtenção de lucros, seja na pessoa física, né, em micro e pequena empresa, na pessoa do direito empresarial individual ou no CNPJ, certo? Além disso, a gente não pode confundir empresário, né, com o estabelecimento comercial, tá? O empresário é o sujeito, o estabelecimento comercial é a coisa. E dentro desse contexto, dessa distinção aí, nós temos que trabalhar com algumas atividades econômicas. A empresa do setor primário, ela obtém recursos de natureza, como é o caso de pecuárias, agrícolas, rede pesqueira. Isso é uma empresa do setor primário. Empresas dos setores secundários, elas são dedicadas à transformação de matérias-primas, que vai acontecer nas indústrias e na construção civil. Então, vai trabalhar na transformação. E a gente ainda tem as empresas do setor terciário. O que seriam essas empresas do setor terciário? Empresas que se dedicam à prestação de serviços ao comércio, tá? Com base nisso, a constituição jurídica de uma determinada empresa, ela se divide em duas, nas empresas individuais e nas empresas societárias. Nas empresas individuais, nós vamos trabalhar que ela pertence a uma única pessoa, porque afinal nós estamos dizendo que ela é uma empresa individual. Nas empresas societárias, nós vamos estar dizendo que elas vão ser várias pessoas. Geralmente são as SAs e as empresas limitadas. Com base nessa titularidade, a gente ainda tem as empresas para a gente falar sobre o capital dessas empresas, né? A empresa privada, ótimo, ela tem verba privada, ela está na mão de particulares. As empresas públicas, elas são controladas pelo Estado. Em sendo controladas pelo Estado, elas são denominadas como empresas públicas, tá? Já empresas mistas, nós temos, como o próprio nome diz, parte regulamentada por particulares e parte regulamentadas pelo Estado. E para finalizar, empresas de autogestão, que o capital é a propriedade dos trabalhadores, tá? As sociedades empresárias cabem a seguinte observação, que elas têm limitada, tá? Ela pode ser subclassificadas em atividades limitadas, atividade de pequeno, médio ou grande porte, ela vai ter um ato constitutivo social, ali naquele ato constitutivo a gente vai dizer qual que é a participação de cada sócio, qual que é o papel de cada sócio, quem que vai funcionar como administrador daquela empresa, quem é o representante legal, quem vai exercer a função de diretor, tá? Quais são os órgãos, professora, que eu vou registrar essas empresas? O registro da empresa ela vai ocorrer quando? Ela vai ocorrer em nível federal, através do Departamento Nacional de Registro de Comércio, e em nível estadual, através das juntas comerciais, que eu acabei de mencionar, tá? Trazendo esse conceito e essas distinções aí, a gente entra para o último tópico do encontro de hoje, que é o empresário, o nome empresarial, né? O que é o nome empresarial que tanto se fala, que tanto se cuida, que tanto se prima, né? O nome empresarial é a firma ou a denominação adotada para o exercício da empresa, estando a esta equiparada à denominação das sociedades simples, associações e fundações, e devendo distinguir-se de qualquer outro já escrito no mesmo registro. Nesse sentido, a inscrição do empresário ou dos atos constitutivos da pessoa jurídica, ou das averbações, ou do registro próprio que assegura ali o uso exclusivo do nome dos limites dos respectivos estados, vai estar previsto lá no artigo 1166 do Código Civil. Então, o nome empresarial, ele não pode ser alienado. No entanto, eu posso sim garantir o uso daquele nome para determinar a minha identidade, a minha característica da minha empresa, tá? O adquirente de um estabelecimento comercial, ele pode, se no contrato permitir, utilizar o mesmo nome, tá?
Vamos dar um exemplo, professor. Eu comprei lá uma empresa lá no comércio, lá em Comélia, comprei um comércio. Eu comprei a empresa e o nome, ou só o nome, ou só a empresa. Tudo isso precisa estar especificado dentro do meu contrato de aquisição, se eu comprei apenas a empresa e o nome ou apenas o nome, tá? Então, eu preciso deixar claro quais são as minhas aquisições naquele contrato e se o contrato me permite utilizar o nome anteriormente usado, tá? O empresário individual, ele pode adotar uma firma constituída por nome completo ou abreviado, aditando no que for necessário, tá? Ele pode aditar ali, se ele quiser, a designação mais precisa de sua pessoa ou do gênero da atividade. No caso da empresa individual, ela possui responsabilidade limitada ao nome empresarial e deve ser formado pela inclusão da expressão EIRELI, tá? Então, toda firma que a gente vai falar sobre uma empresa individual, a denominação EIRELI, ela deve estar expressa ali dentro da minha limitação, das minhas funções dentro da empresa, ok? A sociedade limitada pode adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final limitada ou abreviadas, tá? Que está previsto lá no artigo 1158 do Código Civil, sob pena de responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou denominação da sociedade. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões das responsabilidades, porque quando a gente mescla isso lá no direito do trabalho, né, a gente ainda tem a possibilidade da responsabilização dos sócios em todos os âmbitos de cunho trabalhista. Então, quando a gente trabalha aqui no direito empresarial, essa responsabilidade aqui, nós estamos falando das responsabilidades civis sobre a determinada empresa, tá? A firma deve conter no seu nome um ou mais sócios de denominação a designar o objetivo da sociedade. Qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade daquela minha sociedade? Permitindo nela figurar o nome de um ou mais sócios, tá? A sociedade anônima, ela opera sob denominação designificativa do objeto social, integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por exemplo, ou abreviada, tá? Podendo constar na denominação o nome do fundador, do acionista, da pessoa que age ocorrido com bom êxito da formação da empresa. Então, dentro da sociedade anônima, a gente tem a previsão legal lá da sociedade anônima no artigo 1160 do Código Civil Brasileiro, tá? Aquele que entender prejudicado pode a qualquer tempo entrar com uma ação para anular a inscrição ou nome empresarial, pedir a rescisão do contrato, tá? E aí isso aí a gente entraria lá numa briga litigiosa de resolução de sociedade, de saída discriminatória da sociedade, tá? Então a gente teria que analisar aí caso haja algum prejuízo, né? O sócio se sinta lesionado ou estiver causando algum prejuízo, ele pode sim entrar com uma ação judicial para pedir a sua retirada da sociedade. Trabalhar em sociedade comercial, empresarial, é muito delicado, né? A gente precisa ter uma certa confiança para se dizer é meu sócio. Então, muito cuidado, fica a dica para vocês, tá? Finalizamos o nosso encontro de hoje. Na verdade, esse encontro, embora esteja disponibilizado nessa data, é referente ao encontro passado, do dia 13, e em razão do feriado, está disponibilizando aí para vocês agora. Para a turma do professor Murilo, eu acredito que vocês vão assistir esse encontro ali apenas na semana do dia 23. Então, um grande beijo para a turma do professor Murilo. Eu espero que vocês estejam aí acompanhando os nossos encontros também. E a nossa orientação final do nosso encontro é, como sempre, estudem o material, assistam os vídeos nas rotas de aprendizagem, participem dos fóruns, respondam os exercícios de fixação. Um grande beijo para todos vocês, bons estudos, que Deus acompanhe a todos
e eu desejo uma excelente semana.